Fala galera, beleza? Bigodinho aqui na área para mais um vídeo aqui para esse canal. No vídeo de hoje a gente vai estar deixando Bangkok, que foi loucura, intensidade e tudo mais, para estar se direcionando finalmente para o Golfo da Tailândia, né? Que seriam as ilhas de Koh Samui, Koh Phangan e Koh Tao. Foram as 3 ilhas que a gente fez desse lado. Não é um golfo, tem várias pequenas ilhas, mas as principais, que daí a partir dessas saem passeios, são as que a gente acabou visitando. Mas só antes de iniciar o vídeo, só aquele disclaimer básico que a intenção aqui é só ter esse canal como um blog e não terão dicas mirabolantes de viagens, não é a intenção. Então muita coisa vai ficar faltando de viagem, preços não vão ter e tudo mais, é só um diário mesmo para mostrar o dia a dia aqui e continuar fortalecendo a nossa comunidade com o pretexto de estar construindo algo maior aqui entre nós e cada vez mais poder ajudar o próximo. Bom, iniciando o vídeo, no dia 27 a gente saiu de Bangkok e partiu para sentido Koh Samui, que é dessas 3 ilhas que a gente visitou, essa é a maiorzinha, a única que tem aeroporto, as outras 2 não tem. Então chegamos em Koh Samui, o aeroporto muito bonitinho, então é bem pequenininho, mas uma vibe praia, assim, parecia um resort, nem parecia um aeroporto, parecia que a gente tinha chegado num resort. Aí dali pegamos um táxi, fomos para acomodação, isso era próximo da 1 hora mais ou menos, 1 ou 2, e aí nosso check-in só poderia ser a partir das 3 nesse local. Então fomos direto em direção à hospedagem para deixar as malas e tentar comer algo e sair, mas chegando lá fomos recepcionados por um drink de boas-vindas e num barzinho deles que fica numa área com natureza, rodeado de natureza, bem legal, apesar dos mosquitos, tem muito mosquito na Tailândia, mas a área era muito bacana. Então, como era um drink de boas-vindas, acabamos indo pra lá e tinha comida lá, então resolvemos, já que estava por ali, resolvemos comer enquanto o nosso quarto também não ficava pronto. Então ficamos por ali comendo, bebendo, comendo, trocando uma ideia. E aí quando deu a hora de ir pro quarto, acabou que chegou uma chuva. Então acabou nos prendendo esse dia no quarto, porque choveu bastante. Era uma intensidade forte, fazia tempo que eu não vi uma chuva assim. Morando em Malta há praticamente 10 anos, lá chove muito pouco e quando chove é um chove para, por ser uma ilha pequena e tudo mais. Então fazia tempo que eu não vi uma chuva assim. Foi legal, refrescante, choveu bastante, com um climinha natureza, a hospedagem era no meio da natureza, ficou bem legal. Então acabamos usando esse dia para descansar um pouco e repor as energias e tudo mais, porque Bangkok, querendo ou não, foi bem desgastante, bem cansativo e via em jet lag e muitas atividades, então foi bom ter esse dia para dar uma descansadinha. Não repare o barulho, o bagunça, mas eu acabei vindo gravar aqui na praia, porque agora onde a gente está hospedado é um hostel, então não temos mais muita privacidade, então acabou que eu achei que na praia seria legal, tanto por iluminação e paisagem e tudo mais. Bom, voltando pro vídeo, foi isso, daí acabamos ficando em casa, chovendo. E aí no dia seguinte de manhã ainda estava chovendo, aí acabou chovendo, não, tava um clima fechado, então acabou que a gente ficou na decisão, mas depois do meio-dia o clima deu uma abertura, então resolvemos passar a metade, o final da tarde numa praia para não perder mais um dia, né, já que o dia anterior tinha chovendo. Fomos para a praia de Chao Phraya Beach, é a praia mais agitada, mais movimentada dessa ilha. A praia é muito bonita, a primeira praia que vimos, extensão de areia grande, natureza em volta, água cristalina, apesar de o dia não estar com sol intenso, estava um pouco nublado, foi bem bacana ali. Ali já vi uma grandiosidade do que seria as visitas nas praias tailandesas. Passamos o dia ali e aí mais no final da tarde, depois que o sol tinha se posto, a gente deu uma volta no calçadão, que é o mais movimentado, bem movimentado, bastante lojinhas, restaurantes, mercados. Acabou que jantamos por ali e voltamos pro hotel. Aí no outro dia, como o sol já tinha voltado, a nossa ideia era estar alugando uma moto, que é muito comum aqui na Tailândia, alugar moto nessas ilhas para conhecer o máximo possível em volta. Quando a gente chegou lá, acabou que tivemos um perrenguezinho. A ideia era o meu primo estar dirigindo uma moto e eu e a Tati, no caso eu pilotando outra moto com nós dois. Só que como meu primo nunca dirigiu moto e tudo mais, acabou que chegando na hora ele ficou um pouco inseguro, não passou confiança pro cara do aluguel também e acabou
acabou que a gente desistiu, porque é meio loucura, tem bastante movimento, bastante moto, é meio difícil o tráfego aqui. Então, ainda mais com uma inexperiência, as coisas iam piorar mais ainda. Então, decidimos deixar a moto de lado, que seria uma facilidade muito grande e também ajuda no custo, né? Porque o táxi acaba sendo bem mais caro. Acabou que a gente deixou de lado para priorizar a segurança e tudo mais, e eu acho que acabou sendo uma boa ideia. Acabou que podia curtir tudo, beber, fazer o que quisesse, sem preocupação em pilotar e tudo mais. Então a segurança e a comodidade falaram mais alto. Tá vindo um cachorro aqui, cara. Eu peguei um lugar calmo, mas acabou que virou o lugar mais busy da ilha. Cachorrinho aqui. E o caralho. Bom, tive que mudar de local porque acabou que tava bem na direção de um pier e aí começou a chegar gente e tudo mais, ficou muito ruim, não deu pra gravar ali, tive que trocar de lugar e na hora que eu fui mostrar o cachorro deu problema no meu gimbal aqui também, virou tudo, então nem sei se eu vou conseguir mostrar porque deu problema, chegou pessoa, foi tudo na mesma hora, veio o cachorro, deu problema no gimbal, chegou as pessoas, o cachorro saiu, então provavelmente não vamos mostrar o cachorro. Mas bom, voltando pra viagem, bom, depois do perrengue a gente resolveu ir de táxi mesmo, aí pegamos um táxi para visitar duas praias que ficam bem próximas uma da outra. São a praia de Crystal Bay e a Lamai Beach. Elas são bem próximas, a gente passou o dia nessas duas praias, tomamos um banho de mar, demos volta na orla, bebemos água de coco, que aqui as frutas são muito doces, muito gostoso, muito refrescante e é barato, então qualquer lugarzinho que a gente vai, que pode, a gente acaba tomando uma água de coco ou tomando um suco de manga. É incrível, são muito boas as frutas aqui mesmo. Depois disso, isso era no dia 29, passou o dia, aí no dia 30 foi dia de mudar de ilha. A gente estava indo em direção a Koh Phangan para passar a virada de ano, que desde o começo da viagem, a decisão de vir para esse lado foi justamente em função dessa festa de virada de ano que é a Full Moon Party. Então é uma festa na areia e tudo mais, mas que eu vou estar comentando mais para frente. E então fomos em direção a Koh Phangan, pegamos uma lancha rápida, primeira vez que usamos a lancha aqui na Tailândia. Só um parênteses antes, enquanto a gente estava esperando, eu acabei tomando mais um Iced Thai Tea, que tô viciado nisso, é bom demais, é refrescante, é docinho, toda vez que eu posso eu tô com na mão. É bom demais. Aí então, chegamos em Koh Phangan, fizemos o check-in e tudo mais, a hospedagem tinha uma piscininha, deu uma olhada ali só, mas também não acabamos nem usando essa piscina, passamos só um tempinho ali e deixamos as malas, fizemos check-in e fomos dar uma volta ao redor da hospedagem e próximo tinha um mercado, o nome do mercado é Pantip Market, um mercado local com barraquinhas de rua, não é muito grande, é pequenininho, mas bem bacaninho. Então ficamos por ali, comemos uma comida tailandesa ali mesmo, estava bem gostosinha, preço bom. Depois do almoço acabei comprando alguns docinhos locais ali, só que eu esqueci de gravar e bater foto e compramos 4 diferentes. Fora o Mango Sticky Rice que tá sempre na lista, né? Um era bom, 2 mais ou menos e um exótico, digamos. Então, sei lá, é meio de sorte. Assim, os doces deles ou são muito doces ou não tem gosto nenhum. Passado o dia 30, chegou o dia 31, que seria o dia da virada. E diferente de todas as outras vezes que a gente passa Ano Novo, Natal em casa, fica sempre na função de fazer comida, de organizar a casa, de deixar tudo preparado para receber os amigos e família. Esse ano foi bem diferente, vou confessar para vocês que foi bem bom. Passamos o dia inteiro na praia, visitamos 3 praias, foi um dia cheio, que são as praias de Radial, Salad Beach, que foi aonde a gente escolheu para almoçar, né, que ficou no meio, e a Mai Had, que a gente passou o resto da tarde lá e vimos um pôr do sol até então o mais bonito da minha vida, digamos assim. Porque essa praia, ela tem uma ilha menorzinha que fica bem próximo dela e o link entre a praia principal e a ilha é feito por um caminho de areia que, conforme a maré, esse caminho some ou volta. É bonito demais. O pôr do sol, daqueles pôr do sol que se põe no mar mesmo, não tinha nada atrapalhando. Tinha nada na frente, montanha ou tudo mais. Foi lindo, muito bonito. Ficamos lá até o último minuto do dia, pegamos um táxi de volta para casa para se arrumar para virar de ano. Só antes de contar da virada, quero fazer um adendo sobre a gasolina aqui, como funciona.
tem alguns pontos que eles põem umas prateleirinhas, digamos assim, com garrafas de gasolina. E aí tu só pega a gasolina lá e deixa o dinheiro, só que são só vendidos só de litros e litros, né? Só de 1 litro. Eu acredito que seja mais pela comunidade, pros motoqueiros, porque tem a quantidade de moto e tudo mais. Mas tem postos de gasolina também, só queria deixar isso que foi uma curiosidade para mim. E também os táxis dessas ilhas menores são muito engraçados, porque não são carros fechados, eles pegam uma caminhonete ou furgões ou sei lá, tem a parte de trás aberta, eles adaptam para fazer de transporte de pessoas. É meio perigoso assim, mas é bem aventureiro. No começo é meio estranho, mas depois acaba se acostumando com quase tudo na vida, né? No começo a gente estranha, mas depois acaba se acostumando. Então tá, fomos para casa, se arrumamos e fomos para virada, né? Que era a tão esperada festa da Full Moon Party, que é uma festa na areia, vários restaurantes, vários bares, baladas, uma do ladinho da outra, cada um tocando a sua música. Tivemos que pagar uma entrada, eu acho que foi de 200 bahts, se eu não me engano, só um fizinho para organização da festa e coleta do lixo que fica depois e tudo mais. Então pagamos e fomos curtir a festa. Surreal, energia massa, tentamos ficar o máximo que podia, só que como a idade vai chegando, a energia vai diminuindo cada vez mais. Nos forçamos, acabamos conseguindo ficar até as 4. Voltamos para casa e aí no dia 1º já estava programado ter um dia mais leve, principalmente para poder dormir, que a gente sabia que a festa ia ser cansativa, ia ser pesado para nós, então usamos a manhã inteira para dormir, acordamos, nos arrumamos e resolvemos dar uma voltinha numa praia para não perder o dia todo, almoçar por lá e tudo mais. Acabamos indo para a praia de Tong Nai Pangyai Beach. É uma praia, é bem difícil de falar o nome, mas acabamos indo para lá. E à noite a gente resolveu, como era o último dia, resolveu dar mais uma volta no mercadão ali de comidas locais, de barraquinhas de comidas, no Pantip Market. Só que dessa vez a gente resolveu mudar um pouco. Lá nessa área tinha um restaurante mexicano que ficava no andar superior do mercado. Acabamos resolvendo lá, comida boa, bem bacaninha o lugar. E o extra era uma vista bem legal de cima, assim, do mercado. E aí no caminho para casa, a gente sempre vê, mas é só mais um adendo de uma curiosidade aqui, que a maioria, se não 100%, bem próximo disso dos locais aqui da Tailândia, eles não deixam entrar no estabelecimento com chinelo, tênis ou calçados em geral, né? Então vai notar sempre na entradinha vários chinelos e tênis, porque tem que deixar do lado de fora. Isso eles acreditam que seja para higiene e também energia. Então a gente só tem que respeitar e seguir o ritual deles. Bom, no dia 2 foi dia de partir, que a gente seguiu viagem para a ilha de Koh Tao, ilha de Koh Tao, Ilha da Tartaruga, traduzindo para nossa língua, né? Chegando lá também, já a ideia é sempre ir direto para hospedar, deixar as bagagens, fazer check-in o mais rápido possível e já se jogar. Então, nessa praia era uma ilha bem pequena, as coisas eram tudo muito próximo, que é muito legal. E deixamos as malas lá e fomos dar uma volta na praia. Era meio da tarde, mais ou menos. E no caminho tinha várias barraquinhas, vários mercadinhos, só que chamou a atenção era um tatamezinho de Muay Thai, que é bem comum aqui. Algumas pessoas treinando e tudo mais. E então fomos para a praia é muito bonita, uma extensão de areia muito grande. Fica meio redundante aqui falar que as praias também são bonitas, mas é incrível. Cada lugar que a gente vai, a gente se surpreende cada vez mais. E aí o fim de tarde, pôr do sol lindo também, muito bonito. Acabamos comendo alguma coisa por lá, também bebemos um negocinho. E aí no final de tarde, o legal era que tinha um grupinho de locais jogando o futevôlei local aqui deles. E é bem legal, os caras parecem ninja, é uma bolinha de vime, que eles ficam como se fosse um futevôlei mesmo, e fica passando um pro outro, fazendo uns malabarismos bem interessante. Depois dali fomos para casa, e aí pra janta a gente acabou seguindo da noite anterior para não comer comida tailandesa, que acabamos dando uma saturadinha, comendo 2 vezes por dia, acaba dando uma enjoada.
Então a gente resolveu comer um hamburgão, tinha uma hamburgueria, parecia bacana, bonitinha. E foi isso o primeiro dia em Koh Tao. No dia seguinte a gente resolveu usar para descanso, e eu também queria trabalhar aqui um pouco pro canal, fazer script e tudo mais. Então tivemos um dia livre, no final da tarde acabamos indo pra praia novamente. Só que no outro dia a gente sabia que o dia ia ser cheio porque eu tinha comprado um passeio que faria em volta toda a ilha e mais algumas ilhas auxiliares ao redor, assim. Então foi um dia bem cheio, muito bonito, todas as ilhas. Então tá, no outro dia acordamos cedo, fomos em direção ao pier, fizemos todos os preparatórios que precisava lá, tudo mais, recebemos as explicações. Acabamos tendo que pagar uma taxa, que eu pensei que era da ilha, mas não era da ilha, era do Snorf, que eles emprestaram para nós. E saindo dali, fomos para a praia de Nang Yang Island. Uma ilha bem pequenininha, mas surreal, coisa de filme, assim, muito bonito. Também eram 3 ilhas interligadas com caminhos, só que conforme a maré, esses caminhos somem. E aí a travessia ali foi meio tensa, tem uma corda pra gente se segurar de uma ilha pra outra. A gente queria ir pra uma ilhazinha menor que tem um mirante lá, que dá pra ver as ilhas e tudo mais. Só que na travessia, a maré tava alta, a correnteza tava bem forte. Pra atravessar a primeira vez pro lado de lá foi bem intenso. Foi bem intenso. Carregando as coisas e tudo mais, mas deu certo. Chegamos lá, fomos em direção para ir no mirante, só que acabou que não conseguimos ir pro mirante. Nessa ilha a gente ia ter só 1h30, máximo, coisa assim, mas até a gente se ajeitar e tudo mais, conseguir atravessar. Então o tempo que a gente tinha era pouco, a fila para chegar no mirante mesmo estava grande, não estava se movendo. A gente não ia ter tempo de aproveitar a ilha, ia ficar meio curto o tempo para voltar, e tinha aquela travessia que foi complicada. Então acabou que a gente já decidiu não fazer o mirante e voltamos para aproveitar um pouco a praia que era linda. Areia branquinha, rodeada de montanhas com natureza, água cristalina, é incrível. Toda praia que a gente vai, a gente olha um pro outro e fala, essa aqui é a mais linda da vida. Daí vai para outra e acontece que é mais bonita que a anterior. É incrível. Então tá, depois dali acabou que ele fez esse passeio por volta das ilhas, acabamos vendo outras pequenas ilhas e tudo mais. Tinha algumas engraçadas, teve uma rocha com um formato de pênis que eu achei engraçado. Lembrei de uma amiga minha que só fala sacanagem, a Lili. Beijo pra Lili. Com certeza ela vai, se não comentar, ela iria comentar. Se não tivesse comentado no vídeo, ela já iria comentar sobre isso, que eu conheço ela. Foi bem bacana. Então, com isso, a gente acabou fechando esse lado sudoeste do Golfo Tailandês. Foi muito bacana. O time completo, digamos assim, todo mundo empolgado, energia lá em cima, vibe boa. Só felicidade mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Chegando nas praias, finalmente caiu a chave de estar aqui na Tailândia. Talvez Bangkok eu não estava, tava normal ainda, não tinha dado aquela fagulha aqui dentro ainda. Desde lá até aqui, muito feliz, tá tudo sendo muito bacana. Espero que vocês tenham gostado desse diário, digamos assim, dessa passagem nas 3 ilhas. As imagens muito bonitas. Peço desculpa pelo meu amadorismo, mas a intenção é sempre estar mostrando um pouquinho do que a gente está passando por aqui para vocês. Só quero destacar mais uma vez, esse vídeo está cheio de destaque e emendas, sei lá como dizer. Que no dia 2 foi aniversário da minha irmã mais nova, da Michelle. Só quero deixar registrado mais uma vez um feliz aniversário para ela, que eu amo muito ela e desejo só o melhor na vida dela sempre. Muito especial para mim, como toda a minha família. Só deixar registrado esse momento aqui. E é isso. Se inscrevam no canal, novamente compartilhe com seus amigos, familiares, para cada vez a gente estar crescendo mais e fortalecendo ainda mais essa nossa comunidade, tá conseguindo talvez ajudar muito mais pessoas. Curte, deixe um comentário de qual foi a ilha mais legal que você gostou. Novamente um comentário de melhoria é sempre bem-vindo. O curtir é para dar uma relevância. Nos vemos no próximo vídeo, que vai ser sobre o outro lado do Golfo, sobre o lado do Sudeste. Nunca se esqueçam, be good, e nos vemos na próxima. Um abração para todo mundo, fiquem bem e tchau, tchau.